Hoje a gente vai ter então o Coqui trazendo uma palavra para a gente, falando um pouquinho sobre a missão, a tarefa e também trazendo uma reflexão, né, em cima da palavra de Deus. O que tem de importante nesse momento, né? Nós, ao longo de mais de um ano, talvez a gente tenha falado sobre o Coqui, né, sobre o nosso desejo de abençoar ele, de adotar ele, de nos envolvermos mais com a missão, a tarefa. A gente já tem feito isso, né? Então, institucionalmente, em nome da igreja, a gente tem enviado uma oferta mensal para ele, uma oferta pessoal para ele, não seja para o sustento dele, não para a missão. E agora é muito legal a gente poder ter ele aqui ao vivo, né? Então o Coqui sobe aqui para a gente ilustrar, né? Então essa é a personificação de quem é o Coqui. O nome dele é Rodrigo Florencio, é isso? Isso. Eu, não, eu esqueço o nome dele porque eu só chamo de Coqui. A gente se conhece há 18 anos. Estou entrando no seminário em 2008. 2008. 17, 18 anos. A gente morou junto logo que ele chegou no seminário. A gente tinha alugado um apartamento na época com outro pastor também conhecido dele. Ele intermediou, a gente morou junto. Então nós somos amigos desde lá, dividimos o quarto. Ontem ele falou que a gente dividia a gaveta de doce, mas isso não é verdade. A gaveta era minha e ele saqueava minha gaveta. Ele não explicou direito, né? Mas a gaveta ela segue 18 anos depois lá em casa, né? A gavetinha do doce. Mas ela sempre foi minha, só para deixar registrado. Eu nunca tive botar nada lá, eu só ouvi sair. Mas então, o Coquinho é um amigo querido, a gente se conhece, né, como eu disse, há bastante tempo. Confio nele, confio no trabalho dele, por isso a gente quer orar por ele agora, ouvir ele com carinho nessa noite. E aí, ao final, eu volto aqui mais uma vez para encerrar esse tempo. Os outros missionários, né, talvez você me ouviu dizendo que tinha uma galera aqui ontem, eles estão espalhados, né, em outras duas igrejas, ali na quarta igreja batista com o pastor Júlio e lá na primeira igreja batista de Sapucaia com o pastor Sandro. Depois eles voltarão ao final para cá, né, mas naturalmente não estão aqui no culto porque eles estão fazendo a mesma coisa que o Coqui vai fazer agora, tá bom? Quero orar pelo Coqui e passar a palavra para ele. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento tão esperado por nós, tão especial, Deus, de poder ter o Coqui aqui com a gente. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar esse tempo dele, esse tempo de fala, e acima de tudo abençoar o ministério que o Senhor deu para ele, Deus, abençoar a missão, a tarefa, Deus, abençoar tudo aquilo que eles têm feito e que tem sido tão bonito de ver, de ouvir, de acompanhar em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Pastor Caio, isso aqui é um presente da tarefa para você. É um livro. Lá atrás a gente tem esse livro, que é o Levante-se e Ande, que o presidente da nossa agência missionária escreveu, né? Ele escreveu vários livros já. Ele é doutor. E tá aqui um presentinho da Obrigado. tarefa para você, pastor. Valeu. Obrigado pelo carinho, obrigado, igreja, pela recepção. Quero começar apresentando a minha família, mostrar para vocês a minha família. Opa, deixa só o pessoal colocar o PowerPoint lá. Oi? Opa, só um pouquinho que eu já. Não.
Só um aviso para quem tá vendo da live, a gente tá só tentando arrumar um cabo lá em cima no computador. Segura aí, não desliga que vai voltar ao normal, tá bom? A gente tá no intervalo comercial. Vamos lá. O inimigo tá furioso, hein? E eu falo quando o inimigo tá furioso, é porque talvez você nunca foi para um contexto onde você tá literalmente entrando na casa de Satanás. Deixa eu mostrar para vocês a minha família linda, né? Essa é a Renata, minha esposa. A maior aqui é a Helena, a baixinha é a Isabela e o meu garoto ali, o Matheus. Passa pra gente. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul. Pode passar? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com os meus filhos ajudando, né? E os pequenininhos meteram o pé na lama e foram pra rua distribuir alimentos e bíblias e orar pelas pessoas também. Então todos oraram, desde a pequenininha até o mais velho, todo mundo orou. E é um princípio lá em casa. É um princípio que a gente ensina para os nossos filhos. Lá em casa, nossos filhos são raiz, não são Nutella, não. Então, eles vão, não tem medo. E é uma coisa que a gente sempre fala. A gente quer criar os nossos filhos para a eternidade, não para esse mundo. Eles foram chamados, Deus nos deu os nossos filhos, não para esse mundo, mas para que o reino de Deus avance, para que o nome de Jesus seja conhecido. Eu me chamo Rodrigo, mas todo mundo me conhece por Coqui, né? Eu sou o diretor da base da tarefa aqui no Brasil e eu sou o coordenador do nosso projeto na Ásia também, tá? Aqui está o meu contato, está o meu Instagram, se você quiser seguir lá e de vez em quando acompanhar algumas aventuras por onde eu estou andando, né? Você pode me seguir lá. O meu Instagram é sempre fechado, porque para onde a gente vai são lugares aonde tem perseguição. Então é muito comum quando a gente sai da Índia e passa pela imigração, o pessoal querer saber aonde a gente foi. Quando a gente entra,
na Índia, por exemplo, a gente precisa dizer quais são os lugares que a gente vai e o que a gente vai fazer. Então, eu preciso listar todos os lugares. E já aconteceu de eu sair, passar pela imigração e o pessoal querer saber os lugares que eu fui e pedirem fotos. Né? Daí você precisa abrir teu celular e você precisa mostrar os lugares pelos quais você passou já. Passa pra gente, por favor. Aí é um vídeo, né? Eu não sei se já baixou esse vídeo. Não baixou ainda? Então passa pra gente. Quem nós somos? Nós somos uma agência missionária que trabalha entre os povos não alcançados. Nós trabalhamos especificamente entre os povos não alcançados. Hoje, 42% da população mundial não conhece o Senhor Jesus. Isso representa 3 bilhões de pessoas no mundo. E é muita gente. Então, o que move o nosso coração? O que angustia o nosso coração? Eu falei isso ontem e repito hoje, é que já se passaram 2000 anos desde que Jesus deu a grande comissão em Mateus 28, 19, e a missão a igreja ainda não cumpriu. Você já teve uma situação em que algum superior teu já pediu para você fazer alguma coisa, e sabe aquela pessoa que enrola e não faz? A igreja está tipo esse tipo de funcionário. E Jesus, ele fala anteriormente, antes dele dar a grande comissão, os discípulos perguntam, né? Jesus, quando vai acontecer essas coisas? Quando o Senhor vai voltar? Em Mateus 24, 14, Jesus responde, e quando este evangelho for pregado a todas as nações, a todas as tribos, todas as línguas, então virá o fim. Então, enquanto a igreja não cumprir a sua missão, Jesus não vai retornar. E nós temos muito trabalho pela frente. Hoje no mundo nós temos aproximadamente 450 mil missionários no mundo inteiro. E desse número, 435 mil missionários estão em países alcançados. E apenas 15 mil estão em países não alcançados. Aonde nós estamos hoje como tarefa? Hoje, como tarefa, nós estamos no Japão. Opa, pode ir para frente. Nós estamos no Japão, estamos na Índia e no Nepal, estamos no Azerbaijão, e o Azerbaijão envolve trabalho na Turquia e no Irã. Estamos em Uganda e estamos em contato com o pessoal da Somália para começar um trabalho na Somália e no Iêmen. E na Europa, nós estamos na Espanha, Portugal e Itália. Temos a nossa base aqui no Brasil, que fica em Curitiba. E temos uma base que estamos começando lá nos Estados Unidos. Qual que é a nossa visão para 2033? Nós temos uma visão, nós temos uma missão e a gente sabe onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar como tarefa em 2033 com 30 mil novas igrejas plantadas. Nós queremos ter entre 500 mil a 1 milhão de batismos. Até agora nós tivemos 2.188 batismos na Índia, mas até 2033 nós queremos chegar de 500 mil a 1 milhão de batismos, aonde nós temos trabalhado. Queremos treinar 60 mil novos plantadores de igreja e engajar 700 povos. Isso representa apenas 10%. Nós temos hoje no mundo 7 mil povos não alcançados. Só na Índia nós temos 400. Já chegamos a 57 povos. A língua principal da Índia é o Telugu e o Hindi, mas nós temos mais 300 dialetos falados dentro da Índia. Então, cada região tem a sua peculiaridade e nós queremos chegar lá. Passa para a gente. Por favor. Pode passar. Já tem esse vídeo do agradecimento? Está escrito agradecimento. Vê se já baixou. Isso. Você solta esse vídeo para a gente, por favor? Gente, antes dela soltar,
Eu quero dizer que o trabalho tem avançado. O trabalho tem avançado, apesar de todas as circunstâncias, muitas vidas têm sido alcançadas, muitas pessoas têm se convertido, muitos pastores têm sido formados. E vocês fazem parte disso. E é com muita alegria que eu venho aqui hoje nessa igreja dizer que vocês fazem parte disso. Que essa igreja faz parte. Então, nós gostaríamos de agradecer a vocês. Com os vários missionários que nós temos desde o Japão até os Estados Unidos. Pode passar para a gente? Obrigada. Arkadaşlarımız çok teşekkür ederiz. Gracias. Daniela. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu. Esses são os ecos de gratidão, igreja. E vocês não sabem como isso faz diferença lá no campo missionário. Vocês não fazem ideia de como vocês fazem parte disso tudo. Passa pra gente. Eu quero falar um pouquinho da Índia para vocês. Como coordenador da Ásia, eu estou ali entre Índia, Nepal e Japão. Então tem sido o meu trajeto aí de 2 a 3 vezes por ano esse caminho. Agora em novembro estarei indo novamente, estarei de outubro a novembro. Vou levar uma equipe junto comigo, então vai uma equipe comigo para a Índia e outra equipe para o Nepal. E no Nepal vai ser um hiking pelas montanhas. Então a gente está levando a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba e nós vamos até algumas vilas para visitar essas vilas. E o pessoal vai realizar alguns trabalhos com as crianças, trabalho com as mulheres que a gente já tem feito. E a gente vai passar um tempo numa montanha, caminha mais umas 4, 5 horas até outra montanha e assim vai. Tá? Nepal é tudo em montanha, gente. É um país que está entre as cordilheira dos Himalaias. Então é um local muito bonito. Hoje, coloca lá pra gente de novo, por favor. Tá bom, eu aguardo. Quero passar para vocês alguns dados do que tem acontecido lá na Ásia, de como o evangelho tem expandido. Hoje, a Índia, ela ultrapassou a China, então é o país mais populoso do mundo. Não sei se você já esteve na Índia, mas é muita gente. Você não tem noção da quantidade de gente que tem naquele país. Por todos os cantos, por todos os lugares, pelas ruas, pelos comércios, é muita gente. Em compensação, a poluição é gigantesca. Em contrapartida, a poluição é muito grande e a diferença de classes sociais devido às castas é grande também. E aí? Tá difícil? Não tem problema. Gente, quero compartilhar um pouquinho com vocês, então, de como que é a realidade da Índia. A Índia, apesar de 2017 a ONU ter proibido sistemas de castas, isso não é uma realidade no dia a dia. Todos os dias a Índia enfrenta esse problema e vive a cultura da divisão de castas.
Existem shoppings em Delhi, que é a capital, Nova Delhi, né? Capital da Índia, gigantescos, suntuosos, maior do que shoppings que existem nos Estados Unidos. Hoje eu fui visitar o Shopping Portal, Portal Shopping, Pontal, e ele é muito grande. Agora você imagina um shopping igual o Pontal, onde são 3 shoppings pontais, um do lado do outro. É um espaço gigantesco, né? É o Essential Shopping, Mall Shopping que tem na Índia. Então, o primeiro shopping que você entra, todos os shoppings têm detectores de metais. Desde que a Inglaterra deixou a Índia ser independente e tirou a colonização, ela entrou em guerra entre os muçulmanos e hindus, e todos os muçulmanos foram expulsos, né? A maioria foram expulsos, e eles criaram então o país que se chama Paquistão. Então hoje o Paquistão é 100% muçulmano, mas a Índia continua sendo o segundo maior país do mundo com concentração de muçulmanos por população. Então eles estão em guerras constantes. Quando você chega no aeroporto, é comum você ver no aeroporto, você não encontra policial, guardas municipais, você encontra o exército armado, todos armados com metralhadoras, com escudos gigantes, e nas ruas do mesmo jeito. Então, há detector de metais por vários lugares aonde você vai na Índia. E você entra no primeiro shopping, e é um shopping comum, igual a gente conhece. Você vai encontrar lá a Renner da Índia, né? Tem o Bazaar Indian lá, que é uma loja muito popular. Então você vai encontrar a Renner, a Pernambucanas, a C&A da Índia. O segundo shopping, você já encontra Elos, Coach e algumas grifes famosas. Então você percebe, olhando, o estilo de pessoas que andam por esses shoppings. Então o primeiro shopping ele é muito cheio. O segundo shopping é menos ainda. E o terceiro shopping é um do lado do outro, você só vai mudando, né? O terceiro shopping é vazio. É vazio, é um shopping gigante também. Aí você vai ver Rolex para cima, você vai ver lá a loja da Porsche, você vai ver lá as lojas de marcas famosas e carésimas, e você vai ver aquele sultão andando para lá e para cá. Cheio de ouro, cheio de correntes. E as castas inferiores são proibidas de entrar naquele shopping. Então a divisão social é muito triste. Existe a questão muito forte, onde é a maioria das pessoas na Índia que pertencem à classe dos Dalits. E eles são considerados intocáveis. Eles moram embaixo das pontes, eles moram embaixo dos viadutos, e existem muitos viadutos lá. As construções na Índia, além de serem milenares, elas são gigantescas. E você encontra aquelas pessoas morando pelas ruas. Devido à grande poluição, devido à água que não é tratada, devido a vários fatores genéticos, você encontra muitas pessoas desabilitadas, com necessidades especiais. Existem muitos templos gigantes por toda a Índia, e você vai encontrar na entrada dos templos muitas pessoas pedindo esmolas. Você vai encontrar pessoas sem braço e sem perna, deitadas no colo de uma mãe, deitadas no chão pedindo esmola. Pessoas todas completamente queimadas. Então, essa é a realidade da Índia. Graças a Deus, esses são dados até agora, né, 2025. Nós tivemos 515 igrejas plantadas na Índia. Até esse ano, nós tivemos 2.206 batismos, 85 plantadores de igrejas e 57 povos não engajados que foram alcançados. No Nepal, nós temos 53 igrejas plantadas, 287 batismos, 17 plantadores de igreja e 12 povos não alcançados que foram engajados. Então, graças a Deus, o evangelho tem chegado lá. Já baixou uns vídeos curtos, pequenos que tem aí? Então, coloca um deles para mim. Vamos passar alguns vídeos.
Eu quero passar alguns vídeos que não foram passados antes. São vídeos sobre a plantação de igrejas, né? Coloca pra gente aí. Ah, sim. Gente, esse é um culto que aconteceu há 2 meses atrás. Por que esse culto é especial? Nós começamos a desenvolver um trabalho com mulheres lá. Então a gente começou uma escola profissionalizante para as mulheres. Devido ao grande machismo, as mulheres são muito marginalizadas na Índia. Então, nas igrejas, nós estamos ministrando curso de profissionalizantes, como corte e costura, corte de cabelo, manicure e pintura. E agora em maio, quando nós estivemos lá, no final, quando a gente sentou para fechar o caixa, olha a bênção. Um dos plantadores de igreja, o Saul, que é um grande amigo, chegou e estávamos conversando e ele falou: pastor, eu quero que o senhor ore porque na minha vila nós temos uma grande necessidade, na vila principal dele. Ele é um pastor que cuida de 15 igrejas, sozinho. E ele vai. Então ore, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E ele estava comentando, a gente queria que o senhor orasse porque nós temos uma grande necessidade na minha vila. Nós não temos água encanada. Então como é que vocês fazem? A gente tem uma cisterna onde a gente caminha quilômetros e quilômetros para pegar água no rio, e os rios da Índia são todos sujos, todos completamente poluídos, e a gente guarda a água ali. E Deus colocou no coração e abençoou, e a gente levantou a quantia para abrir um poço artesiano. Então nós conseguimos abrir o primeiro poço artesiano nessa vila. Olha só, a alegria da comunidade. Então a gente tem uma igreja lá, a gente tem uma vila, mas toda a comunidade consegue ser atendida. E a gente conseguiu abrir esse poço aí. Tem um vídeo, consegue passar o vídeo? Isso, é esse vídeo aqui, tá? Coloca lá pra gente lá. Não é esse. Conseguiu encontrar? Show. Gente, coloca de novo e dá um pause pra gente. Aí, dá um pause aí. Aquele de camiseta branca é o nosso líder na Índia. Então ele que é responsável por todo o trabalho que a gente tem. Nós temos alguns brasileiros na Índia, mas o nosso foco como agência missionária é levantar missionários autóctones. Porque para uma pessoa ir para um país, por exemplo, como a Índia, ela vai ter muito problema para aprender a língua, e são vários dialetos. Em segundo lugar, pela adaptação. A cultura é completamente diferente. É uma cultura... Quando você atravessa o Oriente Médio, quando você está no Oriente, né? A cultura é completamente diferente do Ocidente, como a gente conhece. A questão dos valores, dos princípios. Então, um dos nossos focos é levantar plantadores de igrejas locais. E Deus tem abençoado, graças a Deus. Coloca um outro vídeo pra gente, por favor, aquele que você tinha colocado lá. Então, a gente... E vocês chegaram lá, igreja. Vocês fazem parte disso.
Coloca lá na internet lá pra gente de novo. Isso. Vamos ver qual vídeo que é esse. Não é do Nepal. É outro. Esse aí. Coloca esse aí, quero ver. Esse aí mesmo. Gente, eu recebi essa semana. É uma igreja que foi inaugurada. Essa é uma igreja típica na Índia. Mais uma igreja que foi inaugurada. Ali era um culto de inauguração da igreja. Então, não tem cadeiras como a gente está acostumado, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem um som, e as pessoas se reúnem ali. E aqui é uma igreja em Bihar, que fica no norte da Índia. Então, é uma igreja que é bem escondidinha. A gente tem 2 panoramas na Índia. No sul, a gente vai encontrar uma Índia mais desenvolvida, com igrejas de 2.000 membros, como tem lá na Assembleia de Deus, a presbiteriana, com 3.000 membros. A gente vai encontrar pessoas que são funcionários públicos, que são cristãos, em contrapartida no norte da Índia, mais próximo do centro da janela 1040, a perseguição realmente acontece. Então, pastores são presos, igrejas são destruídas, e lá as igrejas elas são meio que clandestinas, escondidas. Então, o pessoal não faz muito alvoroço. Sempre quando a gente vai para o norte da Índia, é sempre aquela tensão, né? A gente entra rapidinho, sai rapidinho e vai embora. Principalmente porque a gente é oriental, né, ocidental. Então, as pessoas elas gostam do ocidental e têm curiosidade. Especialmente se você for branco, loiro, loira, especialmente se você tiver olhos claros. Porque para a cultura hindu, quanto mais claro a pessoa for, mais iluminada ela é. Então, mais iluminada ela é. Por isso que as pessoas que são mais escuras, elas sofrem muito preconceito lá. Significa que ela está mais próxima daquilo que não é perfeito. Ou seja, ela não foi agraciada pelos deuses. Ela quase que nasceu amaldiçoada. Então, é comum, quando eu sou mais moreno, sou mais parecido com o nepalês, então é comum quando a gente vai um branquelo junto, né? As pessoas na rua, do nada, param e pedem para tirar foto. Tirar foto. Então vira atração. E várias vezes a gente pega pessoas tirando fotos nossas e filmando a gente escondido. Então toda a segurança ainda é pouca lá, né? Toda precaução ainda é pouco. Vamos ver o que mais. Volta no PowerPoint lá pra gente. Tem uma foto aí, olha só. Aqui foi a inauguração da igreja. Então aqui está sendo ministrado um discipulado. De camiseta marrom, bem lá em cima, é o nosso missionário, o Harandra. Eu falei dele no nosso jantar de missionários. Ele é um ex-Dalit, que há 16 anos atrás foi resgatado, né? A tarefa foi, o pastor Eliezer, né, que é o presidente, pregou na vila dele, ele se converteu e hoje ele é o nosso líder. Então, ele conseguiu trocar o sobrenome dele, porque quem é Dalit recebe um determinado sobrenome e quem está em outras castas também recebe um determinado sobrenome. Ele conseguiu mudar a documentação dele e hoje ele é casado com uma moça que é de uma casta superior, coisa que é proibida na Índia. E ao lado nós temos a nossa missionária brasileira, a Grace, que trabalhou 13 anos no meio dos indígenas e ela está há 2 anos agora na Índia. Casou com um sul-africano, que é um branquelo gigante, um inglês, filho de ingleses, e estão trabalhando lá. Então esse casal tem sido bênção lá pra gente, e o Harandra e a sua esposa também. Volta lá pra gente. Eu vou pedir para você passar o vídeo da Índia e o vídeo do Nepal, tá? Gente, eu já falei
no jantar, mas eu vou falar um pouquinho, vou falar novamente sobre algumas coisas que impactam a gente na Índia. E para mim, o lugar que mais impacta na Índia é o rio Ganges e a cultura hindu. Então, 85% da população indiana é hindu. Muitas das leis na Índia são regidas conforme a filosofia hindu. Então, na maioria das províncias, dos estados, é proibido matar vaca porque a vaca é um animal sagrado. Aí existe a ala dos muçulmanos, aonde existem vilas só de muçulmanos, aonde eles matam vaca e comem vaca. Então, a primeira vez que eu fui em 2023, fui almoçar, fui jantar na casa de um pastor indiano e eles resolveram, ele e a Grace, né, essa missionária que passou ali, resolveram preparar um jantar ocidental pra gente. Porque a comida oriental, não sei se você já comeu, é muito diferente da comida ocidental. Especialmente ali do sul da Ásia em diante. É uma comida muito apimentada. Muito apimentada mesmo. E eles resolveram preparar esse jantar pra gente. Aí sento eu na mesa, abro a panela, começo a me servir, e eu olho aquela carne e pergunto, Pastor Solomon, que carne é essa? Não parece carne de búfalo, não. Ele falou, é carne de vaca. Bem baixinho, né? Eu digo, e aonde você conseguiu? Ele, pastor, come. Não vamos falar do tráfico entre os muçulmanos, só come. Foi escondido, come, só come. Então a vaca é sagrada. A questão da mulher, a mulher ela é muito marginalizada. Ali vai aparecer um vídeo de um casamento hindu. Eu participei desse casamento. Eu estava hospedado num hotel que era dentro do shopping, no centro de Bihar. E à noite eu saí com um amigo meu, que estava na viagem, um italiano lá, e eu falei, Rachel, vamos procurar alguma coisa pra gente comer? Tô com fome. E eu passo numa sala, e a sala estava completamente decorada com rosas. Aquela rosa bege com rosa rajada, assim, sabe? Duas cores, bege e rosa. E era muita rosa pra tudo quanto é lado. Eu falei, caraca. E eu perguntei pro gerente do hotel que tava ali, que é cristão, perguntei pra ele, o que vai acontecer aqui? Uma formatura? Ele, não, é um casamento hindu. Eu posso participar? Pode. Que hora começa o casamento? 9h30. E 9h30, fui lá, me arrumei, peguei os equipamentos e desci. Aí ele entrou, ele, vou chamar o irmão do noivo. Ele chamou o irmão do noivo, nos apresentou, e ele perguntou, né, da onde você é? Nós falamos, nós somos do Brasil, Itália. Nossa, que legal ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Nós temos estrangeiros no nosso casamento, entrem. E eles entraram, a gente perguntou, nós podemos tirar foto e filmar? Claro! Estava o noivo e a noiva sentados na frente, num palco, em um trono, e parecia um rei e uma rainha. Ela parecia aquelas rainhas de filme, assim, sabe? Toda preparada, toda arrumada. E eles ficavam sentados e as pessoas ficavam tirando fotos deles. E o irmão do noivo foi lá, tirou todo mundo da frente. Com licença, com licença, com licença, com licença. Aí virou para nós e falou, agora vocês vão tirar foto. Vocês vão filmar. E tiraram foto, começaram a filmar. E daí subiu os pais do noivo, os pais da noiva. E eles bem assim, venham. Eu digo, não, agora é foto da família. Não. Então, talvez você veja no meu Instagram, eu numa foto lá, no álbum de foto da família. Estamos no álbum de foto da família, literalmente. E aí depois eles começaram a dançar, chamaram a gente para dançar junto com eles. E a noiva foi para um outro local. Então tinha tipo um gazebo, e ela estava sentada e uma sacerdotisa ao lado dela, com vários elementos muito parecidos com o do candomblé. Então tinha muitas folhas, muita comida, tinha bebida, e aquela mulher ficava dando comida na boca da noiva, e pegava e molhava naquela água, e aspergia, né? Ficava benzendo aquela mulher, e ela ficava ali, ficava de lado.
Era o tempo que ela ficava separada. E aí eu voltei e falei pro nosso líder, Murti, eu fui num casamento hindu. Ele, como? Eu digo, eu perguntei se eu podia ir, eles falaram que sim. Sério, sim? Daí eu falei, eu percebi isso. Eu fui cumprimentar o noivo, ele me cumprimentou, me deu um sorriso. Eu fui cumprimentar a noiva, ela não olhou pra mim. Ela abaixou a cabeça, olhou pro marido dela e eu entendi o recado, né? O noivo só me deu uma risadinha. Daí, pastor, deixa eu explicar como é que funciona o casamento hindu. Eu quero casar com a sua filha. Então eu vou pagar um valor pela sua filha, eu vou comprar ela. Eu vou dar 1.000 rúpias na sua filha. E a gente vai casar. Então a gente vai preparar a festa do casamento. Com quanto que você vai entrar? Eu entro com 400 rúpias, é o que eu consigo. E a gente prepara, tinha DJ, tinha um buffet que fazia um L gigante. A gente comeu muita coisa, muito sorvete diferente, muita coisa que eu nem sei o que era, mas eu comi. E tinha uma decoração gigante. Eles preparam tudo aquilo. E o casamento dura 7 dias. A primeira vez que eu vi um desfile na rua, eu perguntei, é aniversário da cidade? E eles falaram, não, pastor, é um casamento. O pessoal sai na rua celebrando. Colocam o noivo e a noiva aqui, sentados numa cadeira, vão levando e vão tocando pelas ruas e saem celebrando. E assim, durante 7 dias, eles ficam comemorando em vários lugares. Mas o que acontece, pastor? Você fecha um negócio e chega o dia de acertar as contas. Tá aqui as 1.000 rúpias da sua filha. Me desculpa, eu só tenho 300 rúpias do nosso acordo. Eu vou dar as outras 100 rúpias na semana que vem, o mês que vem. Acordo é acordo. O oriental a sua vida social é regida pela honra. Da Índia até no Japão, a honra é muito forte. Então, eles zelam muito pela palavra. E ele falou, pastor, e assim, infelizmente, muitas meninas de 9 anos, 13 anos, muitas adolescentes e jovens que são dadas em casamento são mortas. E o pai não pode fazer nada. Porque eu tenho o direito e eu posso matar a sua filha porque você não deu a sua palavra. Então a mulher na cultura hindu é uma moeda de troca. Então por isso que nós temos trabalhado com as mulheres. Trabalhado a questão da autoestima, do valor que ela tem. E o rio Ganges, que eu fui visitar, é um lugar onde eles cremam as pessoas. Então você vê vários panos laranjas pelo rio, onde tem corpos esperando na fila para serem queimados e vários pontos pessoas sendo cremadas. Depois eles jogam as cinzas no rio e ali as pessoas tomam banho, lavam roupa. E estava eu, filmei, fotografei. E eu perguntei, como é que funciona isso aqui, Harandra? E aí nós estávamos conversando, ele estava me explicando, pastor, é o seguinte, se você tem bastante lenha, você tem bastante dinheiro, você compra bastante lenha. Aí você queima teu defunto e depois joga as cinzas. Se você tem pouco dinheiro, vai queimar o que der e depois você joga do jeito que tá, no Rio Ganges. O Rio Ganges é um dos rios mais poluídos que tem no mundo. E assim os corpos são jogados no rio. O rio é um deus e o rio vai receber aqueles corpos. E nisso que nós conversávamos, passou um Hare Krishna. Quem conhece Hare Krishna aqui? É Hare Krishna raiz. Chegou um Hare Krishna, é um dos maiores deuses hindus, né? O maior é o Brahma, não da cerveja, né? O superior, e o Krishna é um deles. Aquele Hare Krishna chega com 4 servos, eles tiram a capa dele, as vestes, ele desce uma rampa que tinha ali na beira, na faixa de areia, ele se banha. E ele se banha. E numa das vezes que ele se abaixa, ele puxa um osso de pessoa, dá uma chupada naquele osso, joga de novo no rio, e ele se banha, levanta suas mãos, ele volta, os seus súditos colocam de novo as vestes nele, se ajoelham e assim ele vai embora. Estávamos no aeroporto indo, não sei para qual lugar da Índia.
E sentados, de repente, chegam vários homens vestidos de preto. E todo mundo no aeroporto começa aquele burburinho. Eu falei, será que é o primeiro-ministro da Índia? Será que eu vou ver o primeiro-ministro da Índia chegando? Que está no poder já há 12 anos e é o primeiro-ministro que mais perseguiu cristãos até hoje. Ele é ligado ao partido terrorista que tem na Índia. E de repente era um guru, um senhorzinho, parecido com Mahatma Gandhi, somente com aquelas vestes, com um cajado, indo pegar o avião. E as pessoas começavam a se levantar e a dobrar os joelhos na frente daquele senhorzinho e a beijar a sua mão e adorar ele. Então a Índia vive essa realidade. E é diferente do Brasil. Eu não posso chegar e começar a falar de Jesus para alguém. Porque existe a lei anticonversão. Na Índia e no Nepal existe a lei anticonversão. Então eu não posso falar de Jesus para você e converter você. Se eu fizer isso, eu sou preso. Porque eu não posso converter alguém ao cristianismo. Se a pessoa nasceu hindu, ela vai morrer hindu. Se nasceu cristão, ela vai morrer cristão, mas não pode trocar de religião. Então, é diferente da realidade que a gente vive aqui no Brasil. Mostrar para vocês um pouquinho da Índia, do casamento. Consegue colocar pra gente? Oi. Só veio do Nepal? Então tá. Quem veio no jantar viu. Quem não veio, perdeu. Vou falar um pouquinho para vocês do Nepal. Gente, o Nepal é uma realidade nas montanhas. Então, aquele vídeo que você vê dos caminhões e ônibus passando no penhasco é aquilo ali mesmo. E pessoas dentro do ônibus, em cima do ônibus, do lado do ônibus, dentro do caminhão, em cima do caminhão, é normal. Na Índia e no Nepal é normal. Você vê 4, 5 pessoas em cima de uma moto. Tudo sem capacete. Segurança zero. Segurança zero. E Deus tem nos abençoado muito lá. Nós começamos um projeto e nós finalizamos, graças a Deus, que é o projeto da Fazenda de Cabras. 2023, quando eu comecei a subir as montanhas do Nepal, e o Nepal no inverno é um clima muito seco, né? Quanto mais alto, mais seco a temperatura. Então, a vegetação é bastante, mas é muita poeira. E nós começávamos a chegar perto de uma vila onde nós fomos visitar, e é tipo interior, né? Cada 1 quilômetro uma casa, cada 2 quilômetros uma casa. E eu vi uma plantaçãozinha bem verdinha na frente. Bem verdinha. Eu digo, nossa, que bonito. Aquilo se destacava na paisagem. E chegamos e fomos. E eu comecei a olhar para aquelas folhas e estava estranho aquele negócio. E eu cheguei na frente da igreja, onde nós fizemos um culto, aonde foi o bruxo que se converteu, que é pastor daquela vila, que eu comentei essa história. Chegamos na frente da igreja do bruxo, do ex-bruxo, né, que é pastor agora, aquela plantaçãozinha verde. Eu desci do carro, catei aquela folha, aí eu olhei pro meu amigo, Richo, adivinha o que é isso aqui? Isso aqui é marihuana? Falei, isso aqui é maconha? Aí eu olhei pro nosso líder no Nepal, pro Binod, perguntei, Binod, o que é isso aqui? Ele, pastor, eu não uso. Eu não uso isso aqui. Isso em 2023. Em 2024, pela primeira vez na história, em fevereiro de 2024, a Índia autorizou a plantação de cannabis, pela primeira vez na história. Mas em 2023 isso era proibido. Aí ele me contou a história. Pastor, isso aqui é a sobrevivência da maioria das pessoas que vivem nas montanhas do Nepal. Isso aqui é o mercado negro. As indústrias farmacêuticas vêm nas montanhas, distribuem as sementes, o governo faz vista grossa, então as indústrias farmacêuticas não pagam imposto, a mão de obra é muito barata, determinada época do ano elas voltam e recolhem toda aquela plantação de cannabis, toda aquela maconha. E o que acontece? Parte daquilo vai para a produção de medicamentos e a outra parte vai para vender para o vizinho aqui do lado, que é a China, para a produção do ópio. E é isso que as pessoas têm para sobreviver. No começo desse ano eu recebi a ligação desse pastor que mora nessa vila. Ele me ligou pelo Facebook e tentava conversar, ele não fala muito inglês, mas nós tentávamos nos comunicar. E aí ele me escreveu, eu falei para ele, escreva, para eu conseguir entender. E ele escreveu uma carta dizendo, pastor, você consegue me ajudar?
eu estou há 2 semanas sem conseguir nenhum sustento. E nós já estamos cansados de ir para o mato e colher raízes e plantas para a gente comer. Então eu estou precisando comprar alguma coisa diferente para minha família. Gente, isso corta o coração. Isso corta o coração. E quando você vai nas vilas, nas montanhas, o pessoal não tem luz, não tem água encanada. O pessoal vive de forma tribal. E aí nós começamos um projeto de fazenda de cabras. Nós ficamos pensando o que a gente poderia fazer e deu um estalo. Estávamos nós voltando no caminho e de repente aquele mundo de cabras na nossa frente. Aí numa estradinha que é curtinha, né? Você vai andando. E aí você não fica bravo porque Deus te dá uma revelação. E Deus te revela, vamos começar uma fazenda de cabras. E nós começamos, startamos e conseguimos entregar 5 fazendas de cabras. Cada fazenda tem 10 cabras. Onde eles podem procriar as cabras, retirar o leite e podem comer também. Então Deus tem nos abençoado, Deus tem dado as estratégias. Consegue passar o vídeo do Nepal pra gente? Tudo bem, estou aqui no Nepal, nas margens desse rio super lindo, para desafiar você a estar orando pelo Nepal, a estar orando pelos povos não alcançados. O Nepal é um desses povos não alcançados. Esse é o Binod, o nosso líder. Esse é o templo onde foi gravado o filme do Doutor Estranho, dos Vingadores. Em Katmandu. É o Templo dos Macacos. Aqui são orações. Então as pessoas giram para que essas orações subam aos deuses. Aí, ó. Segurança é 0, né? Mais um. Que é um almoço que a igreja estava fazendo pra gente. Ali na frente, na rua, no chão mesmo. Aqui é a igreja, na casa de um plantador de igreja. Essa é a Sara, eu vou falar da Sara depois. Essa menininha. Aqui é o treinamento com os nossos plantadores de igreja do Nepal. Aqui é um culto numa das casas. Não tem salas aqui como a igreja, né? Então o ministério infantil é no quarto do casal. É feito no quarto do casal. Aquela coisa de oriental, né? Todo mundo tira o calçado antes de entrar nas casas, antes de entrar dentro da igreja. E lá vamos nós. Esse é um menino crente que sempre nos abençoa, ele é guia turístico lá. Essa é uma igreja que foi construída pelos coreanos. Aqui foi um culto de Natal que nós participamos.
Eles pediram para que todo mundo viesse em vermelho e as pessoas vieram, né? Isso aqui é comum nós vermos, né? Avistarmos as montanhas congeladas, avistar o Everest, o K9. Então, isso é muito comum. Gente, o Nepal, quando você chega em Katmandu, é muito bonitinho. Apesar do Nepal ser mais pobre do que a Índia, desde que teve o terremoto em 2018, muita coisa está destruída lá. Então, você anda por Katmandu, é muito bonito, é muito legal lá. Você escuta francês, alemão, italiano, inglês, por tudo quanto é lado, por ser uma cidade turística. E tem vários barzinhos por lá. Muitas lojas, The North Face, Columbia, lojas de escalada, né? Esses tipos de roupa. E caminhando pelas ruas, o líder lá estava mostrando pra gente, ó, aqui que eles gravaram o filme do Doutor Estranho e tal, porque ele veio para Katmandu, recebeu uma cura, enfim. Mas, pastor, tá vendo todos esses barzinhos, tudo isso aqui? Isso aqui é o submundo do Nepal. Porque o Nepal é um dos países onde existe o maior tráfico humano infantil do mundo. Então, muitas meninas são roubadas na Índia, trazidas para serem vendidas no Nepal, são roubadas e vendidas pelos pais das montanhas e trazidas para cá, para servirem de prostitutas, para serem adotadas clandestinamente por estrangeiros, ou então muitas que não servem para nenhum dos dois, vão servir para o tráfico de órgãos. Então esse é o submundo do Nepal. Eu conversei com a Violeta um mês atrás. A Violeta é uma brasileira que há muitos anos, há 19, 20 anos, tem uma casa no Nepal, ela é brasileira, onde ela abriga crianças que foram resgatadas desse mundo. Então ela entrou em contato comigo, pedindo ajuda, pedindo um pastor, né? Não sei, esse mundo é assim, as pessoas vão descobrindo você, né? Ela pediu, pastor, você pode me ajudar? Preciso de um pastor aqui para estar fazendo devocional aqui. Eu digo, opa, vamos conseguir, Violeta. Muito prazer te conhecer. E esse é o mundo, gente. Então a Sara, aquela menininha que passou ali, ela foi abandonada pelos pais na vila dela. Simplesmente os pais foram embora e ela ficou. E aí a igreja abraçou ela. Então a igreja cuida dela. E vira e mexe, eu converso com o pessoal de lá e pergunto, como é que tá a Sara? A Sara tá bem, pastor. Então a Sarinha é uma menina que foi abandonada e a igreja abraçou ela. A igreja de Cristo Jesus fez isso. Eu queria nessa noite, consegue voltar no PowerPoint lá para nós? Por favor. O meu desafio para você nessa noite é levanta e vai. Esse é o meu desafio. Passa pra gente. Atos dos Apóstolos é o melhor livro para a gente falar sobre a Igreja de Cristo Jesus. Se existe um modelo que a gente precisa seguir, que a gente precisa se orientar, é o modelo da Igreja de Atos dos Apóstolos, a Igreja Apostólica. E no versículo 1, Lucas vai escrever bem assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual que é o contexto da época quando Lucas escreve isso? Nero era o imperador e desde que Estevão confrontou o júri de Roma e foi apedrejado, e o apóstolo Paulo, Saulo, ele deu o consentimento, ele disse o sim, podem apedrejar, a igreja começou a sofrer perseguição. E isso foi eclodindo até Cláudio, e a igreja nasceu em meio à perseguição. A igreja de Cristo Jesus, a nossa igreja, a nossa história, começou em meio à perseguição. Mas a pergunta nesse livro é: quem é Teófilo? Porque você não vai ouvir em nenhum outro lugar na Bíblia sobre Teófilo. Por que Lucas escreve essa carta para Teófilo? Teófilo, na verdade, é a junção de duas palavras. Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amigo, querido. Então, a tradução para essa palavra de Teófilo é amigo de Deus.
Então, de uma forma secreta, se essa carta caísse nas mãos das autoridades, ninguém ia saber para quem que é essa carta. Quem é o dono dessa carta? Então, Lucas simplesmente escreve, amigo de Deus, e ele envia essa carta para determinada igreja, para a igreja em Jerusalém. E se essa carta fosse interceptada no meio do caminho, ninguém sabia o destino, ninguém sabia quem era o remetente. Amigo de Deus, é uma carta escrita para mim e escrita para você. Essa é a realidade dessa carta. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos ter missões locais. A gente vai ver a igreja recebendo a autoridade do Espírito Santo, a gente vai ver Pedro começando a pregar, a gente vai ver a igreja em Jerusalém começando a se formar e a crescer de uma forma gigante, de uma forma absurda. Então a gente começa a ver a igreja, depois da perseguição, sendo espalhada por vários lugares. E a igreja chega até Antioquia. No capítulo 11, algumas pessoas saem de Jerusalém e vão até Antioquia e eles começam uma congregação lá. Só que antes disso tudo, na cidade de Jerusalém, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, alguém se converte. Aquela pessoa que lá no capítulo 4 deu autoridade e disse sim para apedrejar Estevão, Saulo, nessa trajetória toda até o capítulo 9, ele vai para Tarso para perseguir mais cristãos, e ele vai com uma carta da autoridade do governo para chegar lá e perseguir mais. E Paulo, ele era um perseguidor carrasco de cristãos. E no meio do caminho ele encontra Jesus. Então ele tem a sua conversão maravilhosa. E no capítulo 9 ele vai para Jerusalém, porque ele conheceu a Jesus. E ele chega em Jerusalém e ele sabe onde os apóstolos estão. Ele conhece cada canto da cidade. Ele sabe onde os cristãos se encontravam. E ele encontra os cristãos. E ele chega lá e quer falar com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Ele quer falar com Tomé, ele quer falar com todos. Só que ninguém recebe. Ninguém recebe. Todo mundo se esconde. O que esse Saulo está fazendo aqui? É pegadinha. Então vai um cara corajoso receber ele. Vocês lembram quem vai receber ele? Barnabé. Barnabé chega e recebe Saulo. E senta com ele com a maior calma. A Bíblia vai falar que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E para você enfrentar certas forças, você tem que receber a autoridade de Deus. E ele conversa. Então nessa conversa ele vai e apresenta Saulo para os discípulos. E ainda não entendendo a graça, mas ele sabe de tudo sobre a lei, porque ele era muito inteligente, ele sai pregando pelas ruas de Jerusalém. E aquilo começa a causar um problema na igreja. As autoridades começam a descobrir onde os cristãos estão. Então, o que os discípulos fazem? Chama Paulo. Eles pegam Saulo ainda, né? E dizem, Saulo, vamos fazer o seguinte, a gente vai levar você para Tarso. Você ia para lá, você vai de volta para tua casa. Não, mas eu posso ficar aqui, eu posso sair pelas ruas. E Saulo podia, porque ele tinha dupla cidadania. Ele nasceu em Tarso. Tarso tinha a segunda maior biblioteca do mundo. E todas as pessoas que moravam em Tarso exigiram de Roma dupla cidadania. Então ele podia perambular por todo aquele contexto onde Roma mandava, onde Roma dominava. Mas eles falam, não, Saulo. Apesar de todo o seu gabarito, apesar de você ser bom, você não é necessário aqui. Você não está pronto. E eles levam ele para casa. Literalmente. Então, do capítulo 9 até o capítulo 11, a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna, um espaço de aproximadamente 12 a 15 anos. E depois que a igreja vai para Antioquia, a igreja começa a crescer. A igreja cresce, e eles precisam de um pastor. Então eles ligam, né, mandam um WhatsApp da época para a igreja de Jerusalém, que estava sofrendo, que estava definhando, e dizem, gente, a gente precisa de um líder, a gente precisa de um pastor aqui. E eles chamam Barnabé.
Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. E Barnabé vai para aquela igreja. E ele vê aquela igreja crescendo. Era um pastorzão mesmo, que abraçava as pessoas, sentava e ensinava. E de repente ele fala, preciso de ajuda. Quem que ele chama? Ele vai para Tarso. Saulo, opa, Barnabé, quanto tempo, Barnabé, quantos anos não te vejo? Você que me recebeu. Saulo, chegou a vez, chegou a hora, preciso de você. Então, no capítulo 11, Saulo e Barnabé começam a andar juntos. E eles ficam 4 anos naquela igreja. E aquela igreja cresce, e cresce, e cresce. E a igreja vai se desenvolvendo. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Passa pra gente. No meio dessa lacuna aqui, tem uma frase que eu sempre falo. Volta. Missões começa do outro lado da rua, mas ela precisa terminar do outro lado do mundo, igreja. A missão é minha, a missão é sua. Eu já fiz missões na minha cidade, já fiz missões aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares, e Deus tem me levado para o outro lado do mundo. A gente precisa entender isso. Missões começam do outro lado da rua e termina do outro lado do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até o 3, vai nos dizer assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém? Quando que Deus vai chacoalhar você, igreja? Para orar, para jejuar, e vocês começarem a enviar missionários. Missões começa do outro lado da rua, mas ela vai precisar terminar do outro lado do mundo. E ali tinha diferentes pessoas. A gente vai ver Barnabé, que era grego. A gente vai ver Simeão de Níger. A palavra Níger significa preto, negro. Então, provavelmente ele era da África. Provavelmente ele veio do Egito. E ele estava ali em Antioquia. A gente vai ver Manaém, que foi criado aos pés de Herodes. Provavelmente ele não era judeu, ele era um escravo. E a gente vai ver diferentes tipos de pessoas. E nessa junção de diferentes tipos de pessoas, o Espírito Santo fala: separe-me para mim Barnabé e Saulo. Quem envia os missionários é a igreja. Sempre quando aparecem vocacionados na nossa junta missionária, a gente pergunta, a primeira pergunta, de qual igreja você é? Qual é a tua igreja? Porque não existe missionário solo. Se a igreja não enviar, não é missionário. Porque a igreja precisa enviar. Isso é bíblico. É a igreja que envia. Missões começa com a igreja. As juntas missionárias, elas servem para interligar a igreja ao campo missionário, as estratégias, aquilo que está acontecendo lá. Então é uma conexão entre a igreja e o missionário. É isso que nós fizemos. Mas o trabalho, o envio, começa com as igrejas. É a igreja que sustenta, é a igreja que envia. Então no capítulo 13, nós vamos ver a igreja de Antioquia saindo do panorama onde eles estão e começam a ir para outros lugares. E depois nós vamos ver Saulo, né? Saulo se destacando, Barnabé, ele fica meio que stand-by, ele não aparece mais tanto, mas a gente vai ver o apóstolo Paulo se destacando e virando um grande plantador de igrejas, um grande levantador de líderes, treinador de líderes. E ele sai pregando por todo o Oriente Médio, pela Europa, e assim o evangelho começa a se propagar.
Então o desafio, igreja, é orar por missões. O que a igreja precisa fazer é amar missões. A igreja que não ama missões, não ama Jesus. Qual foi a última missão que Jesus deu para a sua igreja antes de subir aos céus? Ide por todo o mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando, discipulando. Antes de subir aos céus, Jesus não disse, façam eventos, façam ministérios, façam isso, façam aquilo, construam grandes templos. Jesus falou, ide por todo o mundo, fazer discípulos. E infelizmente a igreja mundial perdeu o foco. E é por isso que já se passaram 2000 anos. E nós não cumprimos a missão que Jesus deu. Isso angustia o nosso coração. Porque pessoas têm morrido todos os dias sem nunca conhecer a Jesus. E sempre quando eu saio de casa, as minhas conversas com a minha esposa são: amor, se eu não voltar, o que você vai fazer? Amor, se eu não voltar, o que você vai fazer com as crianças? O que você poderia fazer? Amor, o que você está pensando? O que você quer comer hoje? Porque a gente vai até o fundo do poço. Mas como disse William Carey, grande pastor batista, pai de missões modernas, eu vou até o fundo do poço. Mas você precisam segurar as cordas. Ao voltar da Índia, ele veio para a Inglaterra fazer uma campanha e ele falava isso para as igrejas. Igrejas, nós somos um país rico. Nós temos muito. Então eu vou, mas vocês precisam segurar as cordas. Passa para a gente. Nós temos um projeto que a gente começou com as crianças. Está meio embaralhado ali, mas nós queremos adotar as crianças, os filhos dos nossos plantadores de igreja, para que eles possam estudar numa escola. A maioria das crianças e mulheres no sul da Ásia são analfabetos. Isso é uma grande disparidade social. E a gente quer dar uma grande oportunidade para essas crianças. Passa para a gente. Eu vou encerrar com essa história. Essa é a história de um pastor das montanhas, no Nepal. Nessa mesma vila, onde nós pregamos, nós vimos a maconha, onde o bruxo se converteu, nós sentamos depois do culto e começamos a conversar. E eu perguntei, quais são os projetos sociais que vocês desenvolvem aqui? Vocês desenvolvem algum projeto com as vilas, com as pessoas? E eu comecei a falar do projeto da minha igreja. Quando eu estava em Florianópolis, né? Ainda sou um membro da igreja lá, foi a igreja que me enviou, a Igreja Batista de Barreiros. E aquele orgulho presunçoso, miserável homem que sou, quem me livrará do pecado? Eu comecei a falar, olha, na nossa igreja, nós já tivemos um orfanato. Durante 17 anos funcionou um orfanato na nossa igreja. Passaram mais de 400 crianças, adotadas foram 232 crianças no nosso orfanato. Fechamos em 2017 nosso orfanato e agora temos um trabalho de creche. Nós temos uma creche na igreja que atende gratuitamente as crianças em parceria com a prefeitura. E as crianças ficam lá o dia inteiro. Então nós damos todas as alimentações para as crianças. Café da manhã, almoço e janta. Nós temos trabalho de jiu-jitsu, nós temos trabalho de judô, nós temos trabalho de capoeira, futsal. A nossa igreja foi construída num ginásio, porque o pastor falou, em vez de construir uma igreja, vamos fazer um ginásio. Final de semana vira igreja, dia de semana atende a comunidade. Então é uma igreja multiuso. E esse pastor, ele vem assim, pastor, posso contar um testemunho? Eu digo, pode, mas claro. Eu comecei um projeto social, comecei um trabalho assim, na minha vila. Eu não sou dessa vila, eu sou de outra montanha aqui, pastor. Ele falou lá, não lembro qual que era a distância, mas eu sou de outra montanha. Eu digo, qual que é o trabalho que você vem realizando? Pastor, eu comecei a levar as crianças para a escola. Eu digo, legal.
eu levo as crianças para a escola. Eu digo, que benção, irmão. Os pais têm deixado, graças a Deus, e têm aberto o espaço assim. Então, pastor, todo dia eu caminho 3 horas pelas montanhas, eu levo as crianças para a escola, eu espero elas terminarem a aula e a gente volta. Faça chuva ou sol, a gente vai cantando e eu vou discipulando elas. Sabe, e às vezes a gente reclama de andar 2 quadras. Você reclama do que você tem. Nunca tá bom. E a pergunta é, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, 1 Coríntios 10:31 falam, façam tudo para a glória de Deus. E a pergunta é, o que você tem feito para a glória de Deus? O teu carro, o teu emprego é para a glória de Deus? Né? A gente gosta de falar, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem te acrescentado, mas o salário que você recebe, você investe no reino de Deus. O que você tem, o que Deus tem te dado, você investe no reino de Deus. Nós temos tudo. Quanta besteira você compra, quanto lugar fútil você vai, e você esquece o reino de Deus. Quanta viagem que não precisava você faz, e você esquece o reino de Deus. Sabe, é por isso que a gente não consegue cumprir a missão. Porque a gente fala, mas o nosso coração está longe. Está em outro lugar. Está em outra direção. Às vezes uma pizza que você deixa de comer pode salvar uma vida do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Pessoas estão morrendo porque nós não estamos sendo bons mordomos com o que Deus tem nos dado. E Deus tem nos dado tanto. Mais do que precisamos. E quanta coisa você vai encaixando na tua vida, e a tua vida gira em torno de você, somente de você e da sua família, e você se fecha naquela bolha e você esquece do reino de Deus. Então, o buscar o reino de Deus em primeiro lugar não faz parte da tua vida, não está intrínseco dentro de você. Está apenas numa frase que virou um jargão. E você se orgulha da sua humildade. Estava eu nessa mesma montanha, nessa mesma vila, conversando com o nosso líder, o Binod. E o Binod falou, pastor, algumas vilas distantes daqui, há 6 anos atrás, isso ele falando em 2023, há 6 anos atrás, nós estávamos evangelizando as montanhas. Eu e a minha equipe. E nós paramos num determinado dia numa montanha e nós avistamos uma outra montanha lá do outro lado, na nossa frente. E nós falamos, nós vamos para lá. E a minha equipe falou, Binod, vamos para casa. A gente está cansado. A gente está 2 semanas fora, eu quero ver minha família, vamos descansar. A gente vai, descansa um mês, depois a gente volta. E eles foram para casa. E começou o período dos monções na Ásia, que é um período que chove até por 3 meses consecutivos. E começou aquele período de monções, e é muita chuva. E eles fizeram um propósito, nós vamos orar. E eles oraram todos os dias. Ele falou, pastor, eu dobrava os meus joelhos todos os dias e orava com a minha família. Deus abençoa aquela vila, que quando a gente chegar lá, aquela vila esteja com o coração aberto. Se tem algum bruxo lá, que ele já esteja com o coração aberto para receber o Senhor Jesus. Mas prepara o caminho. Terminou o período de monções, ele reuniu a equipe e falou, vamos novamente. E chegaram naquela vila, visitaram a vila que eles tinham evangelizado e olharam para o morro da frente e ele perguntou,
Tinha uma vila lá. Eles foram embora de lá. E ele falou, Pastor Binod, infelizmente, nesse período dos monções, choveu tanto que as 32 pessoas que moravam lá, pastor, morreram soterradas. Por isso que não tem nada. Só tem terra. E ele chorou. E ele falou, pastor, quase, pastor. A canseira não deixou a gente ir. Faltou mais trabalhadores, pastor. Aquelas 32 pessoas morreram sem conhecer a Jesus. Mas a gente estava cansado. A gente precisa levantar mais trabalhadores, igreja. A gente precisa investir em quem quer ir para o campo. A gente precisa investir em missões. Você precisa amar missões. A igreja precisa respirar missões. E o meu desejo é que essa igreja pare de... não olhe somente para dentro. Eu conheço muitas igrejas grandes, mega igrejas. Eu já fiz parte de uma igreja que hoje tem 20 mil pessoas. E nós apresentamos nosso projeto e eles falaram, isso não está no nosso coração, porque nós queremos plantar campos. E aquilo me causou uma indignação no nosso coração. Uma igreja que teve um superávit de 2 milhões no ano passado, sobrando em caixa. E nós falamos, pessoas têm morrido. E é por isso que 2.000 anos se passaram. E se continuar assim, vão se passar mais 2, 4, 6 mil anos e a igreja não vai cumprir o seu chamado. Eu conversava com o pastor Calixto, que é um pastor muito conhecido, que trabalhou no mundo árabe. E ele estava na igreja do Uberaba e eu perguntei da reforma. Eles estavam fazendo uma reforma. E eu falei, pastor, como é que tá aí? Aí ele falou, eu estava no culto. Ele falou, o que eu vou te responder no culto? Eu digo, tá bom. E ele subiu no culto e falou, igreja, eu fui pregar lá nesse dia. A gente está em reforma. Mas eu vou falar que eu aprendi durante esses anos que reforma em igreja, compras de coisas para a igreja, você faz com que sobra. Com o resto. Porque se a gente parar de investir em missões, a gente vai parar de investir no reino de Deus. Então, igreja, e ele falou isso para a igreja, a gente vai ser uma igreja que vai investir em missões. E se sobrar, a gente vai reformar. Se sobrar, a gente vai comprar. Porque o reino de Deus é lá fora. Nós podemos ser igreja em qualquer lugar do mundo. Existem igrejas que são em casas. Existem igrejas que são em cavernas. Nós temos igrejas que acontecem numa cafeteria, sem ninguém perceber. Pessoas sentam e ali, de forma disfarçada, de forma que ninguém perceba, acontece um culto. Nós temos igrejas que acontecem de forma online. Então, igreja, o meu desejo é que você ame missões. Obrigado por ser o missionário dessa igreja. Sou muito feliz. E eu vou até o fundo do poço, se vocês continuarem segurando as cordas. Posso orar por vocês? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que é mais viva que uma espada de 2 gumes, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar o nosso coração e dividir entre alma e medulas, porque o Senhor sabe o que passa dentro do nosso coração e da nossa mente. E eu quero que o Senhor nos abra e que o Senhor coloque lá dentro do nosso coração uma sede pela grande comissão, que foi a missão que o Senhor nos deu, Pai, de ir e fazer discípulos. E isso começa aqui, nesse bairro em Canoas, e vai ultrapassar as fronteiras e ir até o outro lado do mundo, Senhor. Que essa igreja seja como a igreja de Antioquia, uma igreja que ora, uma igreja que investe, uma igreja que envia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja poderosamente, Pai.
Obrigado pelo investimento que essa igreja faz nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, de mim e da minha família, Pai. O Senhor tem cuidado dos missionários que estão do outro lado do mundo. O Senhor tem sustentado a vida deles. O Senhor tem provido, Pai. Mas nós precisamos de mais. Nós queremos mais. Nós somos ambiciosos com relação a cumprir a tua missão, porque nós temos uma missão pela frente, Pai. Que é cumprir o teu chamado, que é anunciar a tua palavra a todos os povos, todas as línguas e toda a nação, Pai. Que nós sejamos a resposta de Deus para essa geração. É assim que eu oro e agradeço. Em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor Caio. Consegue ligar as luzes todas da frente aqui, por favor? Beleza, gente. A gente passou um pouquinho do horário que a gente tem por hábito, então a gente não vai cantar a última música. Eu quero encerrar o nosso culto com uma reflexão, né, e uma dinâmica bem prática, tá? O que acontece? Todo esse final de semana que o Coqui veio, isso é parte de algo chamado mobilização missionária, né? O que é mobilização missionária? É esse trabalho que os missionários fazem de ir pelo Brasil e tal, vão nas igrejas, conversam. Peraí que eu tô mandando um WhatsApp aqui que é para você mesmo. E de ir no... Já vai chegar aí, no grupo da igreja. De ir para as igrejas, divulgar e tal. Então, o que acontece, gente? Como o Coqui disse, a obra missionária ela é muito grande. Então, a gente precisa alocar recursos em diversos lugares. Nós precisaríamos ajudar... ele não chegou a falar hoje porque não deu tempo, né? Mas existe um projeto só para cuidar de filhos de pastores no campo missionário e poder ajudá-los a estudar em escolas particulares, que custa 250 pila por mês, né? Não é um valor alto, mas, claro, é um desafio. Existe outro projeto só com mulheres, existe esse projeto das cabras, e se eu perguntar para ele, tem 10 projetos no mínimo, né? E fora isso, né, cada missionário tem que levantar seu próprio sustento, né? Não existe uma agência missionária que contrate missionários, cada um levanta o seu sustento. Mesmo no nosso universo batista, cada missionário precisa ir de igreja em igreja levantar o seu sustento. Então, assim, para a gente terminar de forma bem objetiva, né? O Coqui falou com paixão e energia sobre os outros, né? Mas ele não é assim. É um hábito nosso, né, não usar essa mesma energia para falar de nós mesmos, né? Então você sabe que eu geralmente quando eu venho aqui falar de ofertas, eu nunca fiz, né, de pedir para mim, eu sempre peço para os outros, assim como ele não fez de pedir para ele. Só que o Coqui também é um missionário. Ano passado ele abriu mão, né? Ele trabalhava na Igreja Batista de Barreiros, ele era pastor auxiliar, abriu mão, foi para Curitiba. Hoje ele também não tem o salário dele garantido por nada, além de esperar que os ofertantes mandem. Então, assim, para ser claro em números, a nossa igreja manda R$200, não porque esse dinheiro exista, mas porque eu sou insistente, né? E eu fiz questão que a gente colocasse isso como uma despesa nossa. Esse dinheiro ele é levantado pelas cantinas, né? As 2 cantinas que a gente faz. Então, assim, ele dá ali o lucro das 2 cantinas. Só que, assim, o que eu penso que a gente poderia fazer? A gente poderia se organizar um pouquinho mais para aumentar esse valor, mas, além disso, nós poderíamos individualmente, como famílias da igreja, adotar o Coqui. Mesmo que você tenha ouvido falar de outros projetos ontem, né? Mesmo que você tenha visto os outros missionários aqui, eu penso que nós, como igreja, a gente precisa de um foco, né? E a gente tem um foco que está aqui na nossa frente. A gente tem a Cris também, só que a Cris agora foi morar nos Estados Unidos, então, né, não tem mais como, não é tão fácil trazer ela aqui. Ela foi a terceira a aparecer no vídeo ali, dando o agradecimento. Então, assim, o que eu gostaria de pedir para você? Que você, como família, pudesse conversar sobre adotar o Coqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu mandei no grupo da igreja 2 informações bem simples. O WhatsApp dele e o Pix dele. Eu acabei de mandar. Acabou de chegar aí. Foi? Alguém recebeu? É o teu que tá bichado. E aí, então assim, confirma que o Coqui é teu Pix, né? Peguei na conversa aquela nossa. Então, o que eu peço para você? O WhatsApp dele é para você falar com ele e estabelecer relacionamento. E o Pix não precisa muita conversa, né? Você sabe o que você tem que fazer. Então, assim, gente, qual é o valor? O valor ele já foi respondido biblicamente. Paulo já disse isso, não com pesar. Então, você não pode, sob hipótese alguma, ofertar um valor que você não tem, que vai fazer falta, que você vai ficar triste. Paulo vai dizer para fazer com alegria. Então, o que eu peço para você? Não é uma oferta única. Eu não gostaria que você apenas mandasse uma vez. Eu gostaria que você adotasse o Coqui
como família, né? Cada casal aqui pudesse dizer assim, ó, vamos adotar. Eu não combinei nenhum valor com ele, se for muito baixo ele fica bravo comigo depois, mas assim, ó, que seja 30 pila por mês, que seja 50 reais por mês. Não precisa ser 500, gente, né? A gente nunca fala do valor, porque o valor ele é totalmente subjetivo. A questão é como família. Eu não sei quem é batista mais antigo, lembra? A gente tinha aqueles cartõezinhos, aqueles imã que a gente colava na geladeira, e toda a geladeira de batista tinha foto de um casal que a gente adotava. Então, Coqui, eu vou fazer uma foto com aquele monte de filho que tu tem ali, e aí nós vamos botar na nossa geladeira e você manda mensalmente um valor simbólico. Eu não combinei com ele, depois ele vai ficar bravo comigo também, mas eu preciso dizer, o Coqui não tem todo sustento, e ele faz Uber alguns dias da semana para levantar esse sustento. Então, de novo, é errado trabalhar? Não é. Só que, gente, você vê o pastor excepcional que ele é, você vê como o Coqui prega bem, como ele fala bem, como ele dirige bem essa missão, e ele precisa parar tudo isso para lá pegar o carro dele, poder trabalhar e trabalhar fora para depois voltar para o escritório. Ainda tem a esposa, 3 filhos. Então, ou seja, ele está usando um tempo no Uber que ele poderia estar usando para missões porque ele não tem o sustento dele completo. Então, eu gostaria que a gente, independente do nosso tamanho, independente de se hoje a igreja está vazia, se está cheia, né? Você que está ouvindo online, você que vai ver no futuro, a gente pode mobilizar isso aqui nos pequenos grupos depois e a gente precisa aumentar o nosso valor de contribuição para ajudar a complementar o sustento do Coqui. Amém? O que eu peço de você agora, eu disse que o nosso culto vai terminar como? Com uma oração. Vou fazer uma oração daquela bem constrangedora, assim, para que Deus incomode seu coração, que você saindo daqui converse entre família e diga assim, será que a gente consegue adotar o Coqui com X reais? Você não precisa dar essa resposta para mim, pelo amor de Deus. Eu não preciso saber o que você faz com o seu dinheiro. A resposta é direto para ele, certo? A resposta é direto para ele. Às vezes eu digo isso, as pessoas às vezes me mandam isso, diz não, pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não preciso participar disso. Eu só preciso que você ouça o chamado de Deus e responda ao chamado de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Obrigado por poder ouvir o Coqui, Deus, e tudo aquilo que o Senhor tem feito ao redor do mundo. O mundo é muito grande, Deus. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita igreja nascendo. Tem muita gente se convertendo. E obrigado porque a gente pode fazer parte disso de uma forma tão sutil, mas a gente pode fazer parte disso. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, 2 coisas. A primeira delas, que o Senhor abençoe a vida do Coqui, Pai. Que o Senhor abençoe as necessidades dele, que o Senhor abençoe as esposas, a esposa dele, os filhos dele, aquilo que eles precisam, aquilo que eles têm orado em nome de Jesus, Pai. Quero pedir que o Senhor cuide da casa dele em nome de Jesus. Mas eu também quero te pedir uma segunda coisa que é por nós, Pai. Que o Senhor toque o coração das nossas famílias em nome de Jesus. Que cada um de nós aqui possa sair daqui realmente incomodado, constrangido, tocado, motivado a tomar uma decisão como família e adotar o Coqui como um missionário pessoal e familiar e não só como algo institucional da igreja. E que a gente possa juntos, como igreja, Deus, ajudar a complementar o que falta ainda no sustento do Coqui, em nome de Jesus, Pai. E eu acredito, Deus, muito naquilo que o pastor Calixto falou, Deus. Nós somos uma igreja tão pequena. O Senhor sabe a dificuldade que a gente passa, Deus, muitas vezes para honrar as nossas contas. Mas a gente tem sido fiel e tem cuidado do Coqui, da Cris e tentado cuidar de outros missionários. E o Senhor tem sempre olhado por nós e cuidado da gente. Então eu peço que em nome de Jesus, esse espírito missionário ele possa crescer cada vez mais no nosso meio e que a gente possa sempre manter o nosso foco no reino de Deus, como o Coqui falou, e não somente naquilo que a gente tem como necessidade na igreja local, Pai. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor nos dê fidelidade como igreja cada dia mais, Pai. Amém.